Aqui a nossa aranha é só preencher o desenho de preto e depois dar-lhe aqui, fazer um risquinho em branco e entrar no preto. Assim. Simples. Agora vamos pintar esta mãozinha. Portanto, preenchemos o espaço da mão com o palha. Tentamos tapar ao máximo o risco. Estes dedinhos aqui tão pequeninos também. Assim. Agora vamos com o camurça fazer a sombra, como fizemos no rosto e nas pernas, é igual. Um pouquinho de camurça. De um lado e do outro, na zona de sombra. Normalmente é na zona que fica por baixo, aqui não tem zona de baixo, aplicamos no meio. Assim. E reforçamos a sombra com o chocolate. Assim. Aqui eu não gosto de ver assim e misturo. Um bocadinho mais de palha. Clareio um pouco. Assim. Aqui o espaço é tão pequenino, não importa. Agora vamos então fazer aqui a nossa vassoura. Para a vassoura, eu vou aplicar o ocre ouro no cabo. Vou preencher todo o cabo. Aqui assim nos dedos a zona é muito pequenina, vou meter com o delineador, o pincel delineador, para não sair do risco. Está feito. Agora vamos fazer zonas de sombra com o chocolate. Assim. Passamos o chocolate aqui a colar, sem tapar na totalidade aqui o nosso ocre ouro. Aqui tem a sombra deste coisinho que prende as palhas da vassoura. Aqui a dos dedos. Aqui é aleatório. Vamos passar o palha. Eu não lavei o pincel, só o limpei. Passamos assim o palha, movimentos de cima para baixo. Movimentos de cima para baixo. Assim. Aqui embaixo também. Com o nosso pincel delineador, vamos fazer aqui assim, como se fosse um nozinho da madeira.
assim. Aqui também. E outro aqui, porque não? Assim. Aqui, pronto, fica mais escuro. O pincel borrou, já não deu para fazer, fica assim. Mas posso fazer outro aqui. Fazemos assim, meia lua, outra meia lua e um risco, outro risco. Assim. Fazemos risquinhos para dar a entender que é a madeira. Pronto, agora vai secar e enquanto isso vamos fazer aqui a palha. Para a palha da vassoura eu vou preencher com palha. Preencho toda a extensão do risco. Agora vou passar o camurça na zona de sombra. Aqui onde tem este risco bem marcado. Aqui igual. Aqui também. Eu tenho a impressão que este risco ainda está meio côncavo, logo a sombra será deste lado. Assim. E aqui no meio. Vou assumir que seja a parte da frente. Com o palha reforço aqui a claridade, tento tapar ao máximo o risco. Deste lado também. A claridade também é aqui deste lado. E agora aqui no risco exterior. Assim. E com o nosso chocolate, vamos fazer mais um pouquinho de sombra. Será aqui. Puxamos de cima para baixo, mas sem meter muita tinta, só mesmo para puxar, como aqui assim. Fazemos de forma a que se vejam alguns riscos. Metemos pouca tinta no pincel e passamos de forma leve. E sem apagar o que já está, assim. Agora aqui também, reforçamos a sombra. E com o pincel de cima para baixo,
Fazemos assim. E deste lado igual, zona de sombra. Aqui. Reforçamos então a sombra. Pouca tinta no pincel, uma iscazinha de nada. E de cima para baixo fazemos os riscos. Às vezes perco-me no meio da frase. Assim. Se quisermos ainda, e com o pincel delineador, para ficar mais bonito, fazemos uns risquinhos. A tinta tem que estar, não pode estar muito seca. Fazemos assim quase como se estivéssemos a fazer um cabelinho. De cima para baixo. Assim. Aqui igual. Aproveitamos, já delineamos aqui a vassoura. Com preto fazemos aqui esta parte que prendem os pelinhos. Um pouquinho de luz com branco, pouquinho no meio. Limpar o pincel se tiver excesso de tinta. Agora que ainda estamos com o preto, vou reforçar aqui algumas zonas de sombra. Não muitas, não é preciso espalhar o preto, é só aplicar e estender um pouquinho, não se mistura, é só mesmo assim para lhe dar um arzinho mais escuro, maior sombra, e não é preciso ser em todo o lado. Continuando com o branco e o preto, vamos fazer aqui estas caveirinhas que estão a prender o cabelo da nossa bruxinha. Preenchemos com o branco, neste caso mal se vê os olhos e a boca, portanto eu vou preencher tudo. Nesta deste lado, centrar um pouco. Também vou preencher tudo, o risco vai ficar visível por baixo. Assim. Com um pouquinho de preto, vou fazer a sombra. Como o branco ainda está úmido,
Vamos ter um cinzento. E deste lado, já se vê aqui um pouquinho de um olho, faço também. E tem a sombra da vassoura. Com o pincel delineador, faço aqui um olho. O espaço é muito limitado, portanto é melhor ser com o pincel delineador. Assim. E o mesmo deste lado. Aqui vamos aumentar a imagem. Aqui. Temos aqui um olho. Outro deste lado. E a boquinha. Assim.